Henker que vive duas vezes. Capítulo 232. Caça às bruxas, 7. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. O que é isso? Você parece um grão de milho seco. Ananta foi memorável desde a primeira vez que nos conhecemos. Todos os meus camaradas riram e Vieira Dum balançou a cabeça. De repente, eu realmente queria me olhar no espelho. Eu não me achava feio. Eu realmente parecia tão ruim assim? De qualquer forma, Ananta estava sempre perto de ultrapassar os limites, dizendo coisas maldosas como se não fosse nada. Ela tinha uma atmosfera afiada ao seu redor que tornava difícil abordá-la. Foi por isso que os membros da equipe riram, mas me perguntaram repetidas vezes por que tínhamos que mantê-la por perto. No entanto, porque ela parecia um cachorro que latia e não mordia para mim. Eu queria me aproximar dela, mesmo que isso não fizesse parte das condições descritas por Bran. Seu irmão disse que a impressão que teve de Ananta foi a de que ela era venenosa. Além disso, ela estava sozinha. Sua solidão por trás de seu exterior congelado foi o que atraiu seu irmão para ela. Já que ele sempre meteu o nariz nos negócios dos outros. Embora ele costumava ficar escondido em seu quarto o tempo todo, ele rapidamente percebia as coisas e frequentemente interferia. No início, Ananta ficou irritado porque seu irmão continuava a segui-la. Ela continuou a insultá-lo e até o atacou com uma espada mais tarde. Suspirando, ela cedeu aos apelos dele para se tornar sua amiga e fez uma pergunta. Você gosta de mim? Não, eu tenho uma namorada. Então o que é? Por que você está me incomodando? Vá em frente, diga-me para conhecer aquele velhote. Vou cortar sua língua logo depois. Então você está dizendo que não usará sua espada se eu não te disser para conhecer Bran, certo? Veremos. Hehehe, eu vou brincar com você. O que? Seu latido é feroz, mas seus olhos brilham como os de um cachorrinho. Então vou brincar com você. Você não está grato? Você nunca encontrará um amigo como. Sério? Esse desgraçado. Você disse que não usaria sua espada. Ninguém sabia o que ela estava pensando enquanto eles participavam de conversas divertidas como aquela. Porém, uma coisa era certa. Essas conversas marcaram o início da abertura de Ananta com Jeong Yu. Artia estava farta dos insultos de Ananta e não se aproximou mais dela. O relacionamento deles terminou com a reunião de Ananta e Bran, ela se apaixonando por seu irmão e resgatando Sesha. E agora, Ananta estava na frente dele. Por que você está assim, Ananta? A pessoa que ele viu no diário e na memória de Bran estava aqui. Ela amava apaixonadamente o irmão dele, mas seu afeto nunca foi retribuído. Ela era uma mulher infeliz que criou Sesha como se fosse sua, mas não conseguia mais abraçá-la. Ela foi empurrada para o fim do mundo e, no final, foi capturada pelas bruxas. Bu investigou as almas de muitas bruxas e entregou a informação que aprendeu a Yeon-woo. Graças a isso, Yeon-woo conhecia a situação geral pela qual Anata havia passado. E a cobaia, onde está o BX-71? Assunto de teste, por que você está procurando isso de mim? Você acha que alguma coisa vai mudar só porque você finge que não sabe? Estou falando do dragão humano que você pegou, o recipiente necessário para dar à luz à nossa mãe. Haha, hahaha. Por que você está rindo? Vocês são loucos, completamente. O que? Diga isso para Vieira Dum, a vadia que está se referindo à filha como cobaia e recipiente. Vou despedaçá-la um dia. Cobaia de teste BX-71. Era o que a Valpardisnachit chamava de Sesha. Eles fizeram muitos experimentos para trazer sua grande mãe para seu plano e encontraram o conhecimento de Fausto nesse processo. Eles experimentaram todos os tipos de seres e restringiram suas opções ao uso de Sesha. E não foi apenas Ananta, mas todos os que estavam nos caixões de vidro que foram cobaias. Havia todos os tipos de seres, um homem humano normal, bebês duendes, espíritos, pessoas idosas e assim por diante. Algo em comum entre todos eles era que ficavam imóveis no líquido roxo, como bonecos. Sesha era BX-71. Ela só recebeu o nome de Sesha depois de conhecer Ananta. Você pode esperar por isso. Não sou legal o suficiente para esquecer isso. Vou matar cada um de vocês arrancando as pernas e os braços do corpo. Ananta continuou a resistir sob a horrível tortura. Não. Ela até olhou para as bruxas em seu estado de sangue. Por causa disso, as bruxas sentiram arrepios ao olhar para Ananta, embora ela estivesse amarrada e não pudesse se mover. Depois que perceberam que não poderiam aprender nada com Ananta, atribuíram a ela um número misterioso chamado PA-12 e a enviaram para o laboratório. Ananta também era um dragão humano. Sua identidade estava completamente definida, então era difícil usá-la como recipiente, mas era ótimo fazer experiências com ela. Eles até tentaram vendê-la aos Elohim por um preço caro. Isso também foi algo que ele aprendeu depois de extrair informações das almas das bruxas. A Valpardisnachit ouviu que os Elohim estavam começando a resolver pontas soltas e os contatou. Restaurando as espécies superiores? Que inútil. A obsessão dos Elohim pela linhagem era realmente incrível, não que fosse difícil de entender. O sangue divino tornou-se mais fraco com o passar do tempo e os poderes desapareciam. Algumas famílias sedentas de poder estavam até praticando o incesto. Porém, mesmo isso tinha seus limites. Então eles precisavam de Ananta.
Eles iriam usá-la para pegar suas sementes e usá-la como cobaia quando não houvesse mais utilidade para ela. Mesmo que fingissem ser melhores, o Elohim não era diferente da noite de Valpurgis. Eles eram todos lixo que precisava ser limpo. Eu deveria salvá-la primeiro. Yon-Wu encontrou o código-fonte do círculo mágico com a conexão através de Bu e contatou seu poder mágico com o círculo mágico. Uma das vantagens da pedra filosofal era que ela poderia ser alterada para qualquer tipo de poder mágico. Quando seu título, abençoado pelo poder mágico, foi adicionado a isso, o processo de hacking ocorreu sem problemas. Jing, Pong. Todas as bombas e canos que levavam ao caixão de vidro de Ananta caíram. O líquido roxo derramou-se no chão e, com o som de algo sendo destrancado, o caixão de vidro se abriu lentamente. Yon-Wu examinou rapidamente a condição de Ananta. Mesmo que todos os experimentos tenham sido pausados, ela não deu sinais de acordar logo. Seu rosto estava pálido. Ela está muito exausta, e sua mente está sendo completamente controlada. Ela precisa ser tratada rapidamente. Sua mente estava quase desaparecendo, como se estivessem tentando transformá-la em uma boneca. Yon-Wu interrompeu sua exaustão com uma magia de cura temporária e colocou Ananta em uma cápsula que tirou de Intrenian. Era uma cápsula curativa que ele preparou para caso de lesão. Apenas estar dentro dele já curaria você. Na próxima vez que você abrir os olhos, a família que você queria ver estará lá. Então aguente firme e espere um pouco mais. Yon-Wu acariciou a testa de Ananta. Suas pálpebras rígidas ficaram menos tensas. Ela o ouviu, ou foi apenas uma coincidência? Ele não tinha como saber. Mas Yon-Wu achou que ela parecia aliviada. Ele a colocou de volta dentro do Intrenian. No laboratório, havia muitas outras cobaias além de Ananta, mas ele não sentiu nenhuma vida deles. Eles estavam respirando, mas suas almas estavam mortas. Era certo mandá-los embora para que não sentissem mais dor. Uau! Yon-Wu reuniu aura na ponta dos dedos, justo quando ele estava prestes a explodir. O que é isso? O que aconteceu aqui? Por que o armazenamento está vazio? Todos os tesouros desapareceram. O baú do tesouro dos Ghouls não está aqui. O armazenamento de armas também está vazio. O mesmo acontece com os arquivos. Dos livros de magia à tábua de esmeralda, todos eles se foram. Apenas que rato bastardo. Os laboratórios. Corra para os laboratórios. Agora, o laboratório está em perigo. Ele podia sentir as bruxas de repente correndo por aí com sua percepção extrasensorial. Eles perderam o controle ao ver o armazenamento e os arquivos vazios. Achei que não haveria tempo suficiente. Bussi saiu melhor do que eu esperava. Quão confusos eles ficariam. Pensando no rosto enrugado de Vieira Dun, Yon-Wu sorriu maliciosamente. Mas, Só então, o crânio de Bu surgiu de sua sombra. Ó inimigos. Eu sei, bom trabalho. Felicidade. Ótimo, honra, para mim. Bu fez uma reverência, seu corpo tremendo como se ele não soubesse o que fazer com o elogio. Inferno Sight queimou de alegria em suas órbitas oculares. Yon-Wu estalou os dedos e atirou na aura reunida. Foto. Foi uma habilidade que ele aprendeu recentemente depois de pesquisar sobre aura. Tubulação. Dezenas de snaps perfuraram as portas de vidro e caíram diretamente na testa das cobaias. Suas cabeças balançaram e caíram indefesas no chão. Sangue e líquido roxo derramaram-se no vidro quebrado no chão. Bu absorveu o líquido roxo do chão. Todos esses eram materiais para fazer a pedra filosofal também. Ele precisava disso para se tornar mais forte. Ele já havia coletado as outras pedras filosofais que estavam na prisão subterrânea. Vieira Dun e as bruxas chegaram ao laboratório depois que Yon-Wu e Bu se esconderam completamente. Como algo assim. As cobaias. E quanto ao PA-12? Encontre o PA-12 primeiro. PA-12 é o único que não está aqui. Droga. Não faz muito tempo que seus rastros foram deixados. Os ratos bastardos não teriam conseguido ir longe, então encontre-os. Rapidamente. As bruxas procuraram Ananta pela primeira vez no laboratório bagunçado. No entanto, eles rapidamente começaram a procurar outro lugar quando perceberam que Ananta não estava aqui. Enquanto isso, as outras bruxas tentavam acalmar a trêmula Duna de Vieira. Os materiais para o recipiente para invocar nossa mãe. A mensagem que Vieira Duna recebeu da Grande Mãe. Era para preparar um navio temporário, mesmo que não durasse muito. Ela também disse que puniria aqueles que arruinaram seu sono profundo. Era mais uma profecia do que uma mensagem, e Vieira Dun pensou primeiro em Ananta. Eles planejavam aliar-se aos Elohim depois de vendê-la. Mas a situação era muito urgente. E com Ione os apunhalando pelas costas tão diretamente, esse era o único jeito. No entanto, todos os seus planos seriam arruinados se Ananta partisse. Ela olhou em volta para ver se havia mais alguma coisa que pudesse funcionar como recipiente, mas todas as cobaias tinham buracos na cabeça do tamanho de um punho. Nesse ritmo, seria realmente o fim da Valpardisnachit. Duna, acalme-se. Acalmar? Como posso me acalmar? O que todo mundo está fazendo? O que você tem feito para deixar as coisas ficarem tão fora de controle? Vieira Dun deu um tapa na mão da bruxa que tentava dar um tapinha em seu ombro e cuspiu aquelas palavras. Seus olhos sem pupilas eram mais assustadores que o normal. Todas as bruxas recuaram surpresas. Seu líder,
que não tropeçou nenhuma vez, estava fazendo uma voz aguda pela primeira vez. Naquele momento, conseguiram lembrar que tipo de pessoa era Vieira Doom. Ela era a bruxa mais parecida com uma bruxa. Ela entrou no clã sem qualquer experiência, varrendo seus concorrentes para se tornar a líder. Todos os seus concorrentes tiveram mortes misteriosas, envenenamento, assassinatos, desaparecimentos, lavagem cerebral, não havia provas, mas era evidente que Vieira Doom o tinha feito. Foi por isso que todos, inclusive as primeiras bruxas, tinham medo dela. Ela foi alguém que esfaqueou o coração de seu amante sem qualquer hesitação. Ela era alguém que poderia cuidar de pessoas assim sem piscar. Além disso, ela era talentosa o suficiente para receber o favor da Grande Mãe. Ninguém poderia tocá-la. Estava tranquilo, sem muita coisa acontecendo, mas Vieira Duna não mudou. Não, seu rancor era maior depois de aguentar por tanto tempo. Torção. Os cabelos sob o chapéu começaram a girar e se transformar em cobras. Sua habilidade característica. As cobras que comiam seus pais e transformavam as pessoas em pedra enroladas no pescoço das bruxas. As bruxas ficaram pálidas, suas costas enrijeceram. As dezenas de cobras e os olhos sem pupilas de Vieira Duna fizeram com que parassem de respirar. Todos, ouça bem, antes que os intrusos cheguem, encontre Padose, não, Ananta, aquela vadia. Mesmo que todos aqui moram. Você entende? Sim. Sim, entendido. Então corra. A voz de Vieira Dun se acalmou novamente, mas a atmosfera rígida continuou a se fechar no pescoço das bruxas. Eles correram freneticamente. Se isso continuar, eles podem acabar sendo a comida da medusa. Vieira Dun ativou magia para perseguir o inimigo também. Havia vestígios do sistema de segurança sendo hackeado. Ela iria descobrir como o código-fonte foi roubado e perseguir o culpado dessa forma. Ao fazer isso, ela encontrou algo inesperado. Os padrões do poder mágico eram um tanto familiares. Parecia que era de uma espécie dracônica. Não, para ser exato, era semelhante ao de seu antigo amante. Ela definitivamente o matou. Vieira Dun de repente sentiu um medo arrepiante, e justamente quando ela virou a cabeça para as outras bruxas. Bum! Algo explodiu do teto. O fogo negro cintilante se espalhou e engoliu tudo em seu caminho. Derreteu as bruxas ao seu redor e perseguiu as bruxas que haviam saído em busca. Dos laboratórios, arquivos, aos depósitos, do sexto ao primeiro andar, tudo no subsolo tremeu. Tudo desabou, não conseguindo aguentar. Tudo o que a Valpardisnachite havia conseguido durante todo esse tempo caiu de uma só vez. Ion-Wu apareceu através do fogo negro e quebrou a barreira que a protegia. Você. No momento em que viu os olhos da máscara preta, os olhos de Vieira Dun se arregalaram. Mesmo que ele usasse peruca, era alguém com quem ela deu a mão, beijou e passou noites com ele por mais de 5 anos. A pessoa que sorriu para ela logo pela manhã. Não havia como ela não o reconhecer. Seu amante morto estava bem na sua frente. Puck. Mas Ion-Wu imediatamente balançou Vigrid como se não houvesse necessidade de falar com ela. A cabeça de Vieira Dun voou de volta no ar. Antes de ser varrido pelo fogo negro, seus olhos estavam cheios de choque, terror e medo.